O vídeo completo e o canal oficial estão na descrição deste vídeo. Comente o que achou da exposição destas palavras. Obrigado. Segundo Samuel 12, 11, 12. Você falou assim, mas Deus então, ele causa o mal e tal. Olha só que encrenca aqui, ó. Segundo Samuel 12, obrigado. Segundo Samuel 12, 11, 12. Olha só isso aqui, ó. Segundo Samuel 12, 11 e 12. Eu vou ler aqui para vocês assim. Assim diz o Senhor, é Natã falando com Davi. Certo. Depois que ele pecou com Batseba e matou Urias. Olha o que ele fala. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei. Ele não fala eu permitirei. Ele fala eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus determinou aqui que alguém da casa de Davi, Que seria Absalão no final. Absalão, adulterasse com as mulheres do pai. Você fez isso em oculto. Eu farei perante todo Israel. Eu farei isso. Eu vou fazer isso. Alguém da sua família vai dormir com as suas mulheres em plena luz do sol. Eu vou fazer isso. O que diremos aqui? Deus, então, é pecador, porque ele determinou o pecado aqui. Ele decretou o pecado aqui. Então ele é pecador? Não. Como ele faz isso? Segundo os arminianos, isso não feriria o caráter de Deus, né? O caráter de sim. Deus, poxa, se Deus vai lá e manda adulterar, não sei se nesse texto é o caso do adultério, mas é o caso é pior, é incesto. É incesto, né? Exatamente. Então, como é que Deus, ele é um Deus com um caráter de excelência? Santo. Santo. Como isso se harmoniza com esse negócio? Como isso? Como Deus faz isso e continua sendo inocente e santo? Exato. Como podemos falar que Deus é bom? Deus é bom. Como isso se harmoniza com a sua bondade, com a sua justiça, com a sua pureza? Como? O problema é que ele decretou e falou. E aí que está o problema. Ele decretou e falou, alguém da sua casa. Não falou o nome, talvez para não piorar a situação. Mas ele já tinha escolhido a pessoa que ia fazer isso. O texto mostra que ele escolheu a pessoa que ia fazer isso. Alguém na sua casa vai deitar com as suas mulheres em plena luz do dia. Eu farei isso. Eu farei isso na sua casa. Eu vou levantar essa pessoa e ela vai fazer isso. É obra minha, é obra minha. É fácil eu pegar um revólver e atirar no texto. Esse texto não existe. Não, tá aqui. Tá aqui. E Deus continua sendo santo, justo, bom, puro, amoroso, verdadeiro, sacrossanto, uma santidade intocável. A questão é como ele faz isso sem se tornar culpado. Sabe o que Armínio falou sobre isso? Não. Armínio falou o seguinte, olha, nós não sabemos como Deus realiza esses atos sem se tornar culpado. Ele realiza de um modo que ele escondeu de nós. É a teologia da glória. Eu não consigo ver. Não consegue olhar. Não consigo olhar, não consigo ver. E tá lá. Agora é fácil fazer, é fácil o pessoal em casa tapar os ouvidos, não vou ouvir isso, eu sinto muito, tá? O texto continua lá. O texto continua lá, o problema continua lá. Nós temos que aprender. A Bíblia tem tensões teológicas e elas não se resolvem pelo fato de eu dar de ombros diante delas. Veja outro texto que eu quero apontar aqui, que é Amós 3,6. Que fala assim, é uma pergunta retórica, fala assim, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Resposta, não. É uma pergunta retórica. Segunda pergunta, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ele está falando aqui sobre a invasão da cidade. Mas o que acontecia nesse mal, quando o mal punitivo, há três tipos de mal: o mal moral, o mal natural e o mal punitivo. O mal moral, né, o mal natural é uma calamidade,
tragédia, um terremoto, um furacão. O mal punitivo é quando Deus levanta alguém ou algo para me punir. Agora, aqui, quando fala do mal na cidade, está falando sobre uma invasão na cidade. Agora, nesse caso, o mal punitivo está mesclado, está amalgamado com o mal moral. Por quê? Porque quando a cidade sofria esse mal, havia assassinatos, estupros, morte de crianças, saques, furtos, destruição. Como dissociar esse mal punitivo do mal moral? Não dá. E o texto fala, sucederá algum mal à cidade envolvendo tudo isso. Estupros, saques, assassinatos, escravidão dos jovens, morte e humilhação dos velhos. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Resposta, não. As torres gêmeas caíram sem que o Senhor o tenha feito? Resposta, não. Como ele faz isso? Como ele consegue fazer algo assim e continuar sendo bom, justo, santo? Então, e não daria margem para um ateu, por exemplo, dizer assim, então Deus é mau. E como que eu provo que Deus é bom? Aí eu pego os textos que falam que ele é bom. A misericórdia do Senhor, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu vou dizer, olha, a Bíblia diz que ele é bom. E a Bíblia diz que ele faz essas coisas. E nós não sabemos conciliar. Entendi. Diria isso. Entendi. E isso seria sujeitar a nossa mente ao que a palavra diz sem saber conciliar as coisas. Atos 2:23. Quero mostrar para os irmãos, eu não quero abusar. Não, aqui é liberdade, você é o convidado aqui. Eu tenho livre-arbítrio para falar. Tá bom, então. Pode ler, eu vou usar, então. Olha aqui, ó. Olha só que legal esse versículo aqui, como as duas coisas acontecem também aqui. Atos 2:23, é Pedro falando. Ele fala assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. É legal porque Pedro coloca na sequência cronológica. Primeiro o desígnio, depois a presciência. Por que Deus prevê? Porque ele designou. Primeiro o desígnio, depois a presciência. Sendo este entregue pelo desígnio e presciência de Deus, soberania divina, decreto de Deus. Olha a sequência. Vós o matastes, crucificando por mãos de injustos. Responsabilidade humana. Na sequência ele fala, arrependam-se. Mas ele foi entregue pelo desígnio de Deus. Vocês o mataram. Arrependam-se. Então, no mesmo texto, responsabilidade humana, decreto de Deus. O que eu faço? Deixa lá. Então, você pode falar assim, não quero ser calvinista. Não precisa ser calvinista. Né? Só entenda que existe uma tensão insolúvel, que o arminiano tenta destruir, a meu ver. Arminiano, seja humilde. Aceite as duas coisas. Por que diminuir a soberania? Por quê? Por que diminuir a soberania e exaltar a vontade humana? Por que colocar a vontade humana lá em cima e diminuir a soberania um pouquinho? Por quê? Por que fazer isso? Deixe as duas coisas como estão e caminhe, tranquilo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ajude outras pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a Palavra de Deus.